Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos. Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Reflexão. E hoje eu quero meditar com você em Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo do 1 ao 5, tá? E a epígrafe fala sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. Vamos aí refletir sobre esse texto que eu achei muito interessante. Deus colocou ao meu coração para compartilhar com os meus irmãos. Ok? Diz assim o texto: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha. Fica tranquilo, irmãos, meio às provações, as dificuldades, fica tranquilo, tenha paz com Deus, porque você está sendo justificado pela sua fé. Verso 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, esse favor imerecido, na qual estamos firmes, amém? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vamos esperar no Senhor, vamos confiar nele. Verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência. Versículo 4, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, Jesus, quando foi assunto ao céu, ele disse que não nos deixaria órfãos. E ele cumpriu essa promessa. O Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, estavam ali os irmãos, mais ou menos 120 pessoas reunidas no cenáculo, e ali veio aquele revestimento, veio o Espírito Santo sobre a vida daqueles homens e daquelas mulheres. E isso nos alcança até o dia de hoje. Então, quem tem uma experiência com Deus, quem crê realmente que Jesus ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, que subiu ao céu, está à destra de Deus, que ele não nos deixou sozinhos, ele nos enviou o Consolador, não fica preocupado. As tribulações vai vir porque o próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, no plural, dificuldades, problemas, mas ele disse, olha, tem de bom ânimo, tenha fé em mim. Tá? E ele disse, vocês vão ficar por um tempo aí nessa terra, mas para onde eu estou indo, eu estou preparando morada. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então nós temos que crer na palavra do Senhor, e se nós ficarmos apegados a este mundo, com certeza, irmãos, esse mundo não tem nada para nos oferecer. Tudo que ele nos oferece é material e passageiro, é vaidade, ok? Então isso não pode ser o seu foco. Temos desejos, necessidades, temos sonhos, projetos? Sim, mas isso não pode ser a primeira instância na sua vida. A primeira instância tem que ser Deus, porque os teus sonhos, os teus projetos, a tua vontade baseada no querer de Deus vai acontecer se Deus quiser, se Deus permitir, amém? Então, sobre o versículo 1, a justificação pela fé, ela produz vários resultados na vida do cristão. Então ela produz um resultado, por exemplo, a paz com Deus, a graça, tá bem, que é o favor imerecido, a esperança, a firmeza, as tribulações também elas fazem parte, o amor de Deus, o Espírito Santo, o livramento da ira, amém? A reconciliação, irmãos, com Deus, a salvação pela vida e a presença de Jesus e o regozijo em Deus, amém? Então, a salvação, irmãos, é a vida eterna. A salvação vem por Jesus Cristo. E a presença de Jesus e a alegria, irmãos, esse regozijo de estarmos em Deus. É isso que nós precisamos entender. Então vejamos o que diz aí o versículo 1 e o versículo 11. O versículo 1 diz, ó, sendo, pois, justificados pela fé. Ok? Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 11, ele diz aqui na minha Bíblia, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Irmãos, eu e você, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Tá? Todos pecaram, a palavra diz, todos, sem exceção. O único que não pecou foi Jesus Cristo, mas o resto todos pecou. Tá bom? Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e todos pecaram, menos Cristo. Amém? Então tudo que a palavra vem nos dizendo, de Gênesis a Apocalipse, está se cumprindo, está acontecendo, e não tem como revogar, não tem como dizer que não é verdade. Amém? Então, irmãos, sobre o versículo 3, que fala, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência. Amém? Nos gloriar nas tribulações, aqui Paulo lista tribulações como uma das bênçãos da salvação em Cristo.
tá bom? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, a palavra tribulações ou tribulação refere-se a todos os tipos, irmãos, de provações que pode nos afligir. Tá? Isso inclui, olha só, coisas que como necessidade financeira, por exemplo, ou materiais, circunstâncias difíceis, tristeza, enfermidade, perseguição, maus tratos e até mesmo a solidão. Amém? Estamos sujeitos nesse mundo a passar por tudo isso. Ok? Mas se eu e você, se a nossa fé ela está em Cristo, amém? Se nós estamos firmados em Deus, estamos justificados. Fica tranquilo que enquanto não chegou o teu tempo de deixar essa terra, Deus ele vai estar cuidando de você. Os anjos do Senhor vão estar acampados ao teu derredor. Essas provações elas precisam vir para que eu e você venham entender que sem Deus nós não somos nada. Não somos nada. Por que veio essa tribulação do coronavírus sobre o mundo todo, não só sobre nossa nação? Porque muitos estavam se afastando de Deus. Muitos estavam afastados de Deus. Agora com essa pandemia, né, com esse juízo de Deus que veio sobre a nação, agora o que você mais vê é pessoas orando na rua, pessoas buscando a Deus, pessoas orando mais, pessoas se reconciliando, pessoas confessando a Jesus. Deus precisou fazer isso para as pessoas entenderem que Deus não está obrigando, mas que Deus quer salvar. E salvação tem que ter arrependimento, tem que ter o abandono do pecado. Somos pecadores sim, mas nós pecamos agora inconsciente, é sem querer. Amém? E aí o que Jesus disse para aquelas pessoas que pecaram e eram perdoadas por Ele e curadas por Ele? Vá e não peques mais. Amém? Então em meio a essas aflições, a graça de Deus, irmãos, nos capacita a buscar mais diligentemente a sua face e produz em nós um espírito e caráter, irmão, perseverante. Nós temos que ser perseverantes. Amém? Então, irmãos, e essa perseverança, esse caráter, esse espírito e caráter perseverante que vai vencer as provações e as aflições da nossa vida. Então se você crê, se você confia, isso vai produzir um espírito em você, um caráter em você perseverante. Você não vai desistir, porque você sabe que o tempo de cantar chega, é o que dizem Cantares de Salomão. Ok? Então a tribulação, ao invés de nos levar ao desespero e à desesperança, ela produz a paciência, que é o que diz o versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência. Amém? E vai ter uma sequência logo no versículo 4. E a paciência, experiência, experiência, esperança. Amém? Então, nós precisamos compreender isso daí. Tá ok? Então, as tribulações ela vai trazer para nós um amadurecimento. Ela não vai... Você não pode deixar ela te levar ao desespero, mas ela vai te trazer um amadurecimento. Amém, irmãos? A paciência produz a experiência, que diz o versículo 4, como acabei de ler. A paciência, a experiência, a esperança. Tá? E o verso 5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ok? Então, irmãos, a graça de Deus, ela nos capacita, irmãos, a olhar além dos nossos problemas presentes, ok? A nossa ardente esperança em Deus e a certeza garantida da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para estabelecer a justiça e a piedade no céu e também a nova terra, ok? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais com os demais que não têm esperança. Ou seja, estava acontecendo alguma coisa ali na igreja de Tessalônica, que o apóstolo Paulo viu que havia algumas pessoas, tem um mosquito me enchendo o saco aqui, irmãos, que havia algumas pessoas que estavam perdendo a esperança em relação ao arrebatamento, ok? Então, você vê que isso já era um problema na vida do ser humano. Por quê? Porque quando a pessoa está tendo uma experiência com Deus, é o início de uma carreira, ok? Ou uma pessoa está fraca espiritualmente, as dificuldades e as tribulações podem trazer sérios problemas ao ponto dessas pessoas se distanciarem de Deus e se afastar de Deus. Eu recomendo que você leia também Apocalipse capítulo 19 e o capítulo 22, ok? Então, irmãos, entre mentes, amados irmãos, eu quero assim
quero passar para vocês que enquanto estivermos nessa terra, temos o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, a fim de nos consolar, amém, irmãos, em nossas provações e trazer até nós a presença de Cristo Jesus. Então, os problemas, as dificuldades, as aflições nos aproximam de Deus. Você vê aí o coronavírus, como tem aproximado as pessoas de Deus. Você entra nas redes sociais, o que você mais vê é pessoas adorando a Deus, cantando a Deus, pessoas que faziam muito tempo que nem orava mais, nem pegava na Bíblia, agora virou crente de novo. Deus precisou fazer isso. Ok? Então, o Evangelho que segundo escreveu João, capítulo 14, verso 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que foi o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. Versículo 23, agora. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. O Senhor habita em você. Você precisa ter essa convicção, você precisa ter essa certeza, amém? Que a Trindade Santa, ela habita no teu coração. Você é a igreja, você é o templo de Deus, você é templo do Espírito Santo. Ok? Então, sobre o versículo 3, o amor de Deus em nosso coração, com certeza, irmãos, os cristãos, eles experimentam o amor de Deus nos seus corações. Nós experimentamos desse amor pelo Espírito Santo, e especialmente em tempos de aflições, ok? Então, irmãos, é aquilo que eu acabei de falar. Quando vem as dificuldades, vem as tribulações, aquele que tem fé em Cristo se aproxima mais e mais de Deus, porque sabe que o teu socorro só pode vir do alto. Ok? Então o verbo derramar, irmãos, ele está no tempo pretérito perfeito contínuo. O que significa isso? Significa que o Espírito Santo continua a fazer o amor transbordar em nossos corações. Ok? O amor de Deus continua. As dificuldades vêm, os problemas vêm, mas você continua ali na posição que Deus te chamou. Fique na posição que Deus te chamou, porque tudo passa nessa vida, inclusive os nossos problemas e aflições. Coloca isso no teu coração, o tempo de cantar chega na tua vida. Não desista, não desanime, fique firme. Ok? E essa é a experiência, irmão, sempre presente do amor de Deus em nossa vida, tá? Que nos sustenta nas tribulações, que é o que diz no verso 3. E nos assegura também, irmãos, que a nossa esperança na glória futura não é ilusória. Amém? O que está por vir não é ilusório, a salvação não é ilusória. Isso está no versículo 4 e versículo 5. A volta de Cristo, irmão, para nos buscar é certa. Não fique desatento. O Deus desse século quer tirar você do foco. O Deus desse século quer tirar você da fila, do caminho que te leva à salvação. Ok? A parte mais difícil Jesus fez, não é mais pela sua força, ok? Não é mais por obras, mas é pela sua dedicação ao Senhor. É por isso que em Mateus capítulo 11, versículo 12, diz que desde os dias de João Batista, que foi o que abriu o caminho para Jesus, e desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus se tornou violência e a força se apoderam dele. Então, por que fala força? Porque o inimigo vai querer te tirar, ok, do caminho. Mas você precisa perseverar, você precisa ser forte. Ele vai enviar dardos inflamados para tirar você do foco, para tirar você da direção. Mas fica firme, porque aquilo que você não conseguir fazer, Deus vai fazer por você. Ele é o Deus do impossível. Aquilo que é possível fazer, irmãos, orar, buscar a face de Deus, jejuar, amém, meditar na palavra do Senhor, permanecer nos caminhos do Senhor, é possível sim. Só que você precisa abnegar a tua carne, ok? Agora aquilo que você não consegue fazer, Deus ele vai te ajudar. Amém? Que Deus abençoe, fique com essa reflexão, medite mais na palavra de Deus, se aproxime mais de Deus, ok? E eu tenho certeza que as suas orações estão sendo ouvidas e no tempo certo Deus ele vai te abençoar. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração dos irmãos. Amém, irmãos? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Amém?